Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, dando continuidade àquele estudo que nós falamos sobre pessoas, sobre lugares. Hoje nós vamos falar sobre pessoas, vamos lugar assim, lugares, pessoas aparentemente vazias, mas não de tudo. Aqui a questão que nós queremos dizer é sobre a aparente insuficiência das coisas que nós temos. Veja, na primeira parte nós falamos de pessoas que achavam, né, falando sobre lugares cheios de pessoas vazias. Agora nós vamos falar de lugares que existem pessoas que pensam, vamos dizer assim, estarem vazios, que o que elas têm são insignificantes, porém, são pessoas que podem fazer, ainda que com o mínimo que tenham, elas podem fazer a diferença. Elas podem fazer a diferença. Tá bem? E nós vamos usar aí 3 termos, e nós estamos falando sobre o que tens, o que é que você tem. Veja que, em primeiro lugar, nós temos pessoas vazias, lugares cheios de pessoas vazias. No segundo, o que é que você tem? O que tens? Né? Nós vamos falar no último tópico sobre este versículo. Aliás, no último tópico desta mensagem, no último versículo, de onde nós tiramos esta ideia desses três mensagens, desses 3 estudos, tá bem? Então é sobre o que tens, o que é que você tem. E agora nós vamos falar sobre pessoas ou sobre lugares que aparentemente aquilo que elas têm são insignificantes, ou sejam insignificantes. Porém, quando foram colocados para o serviço de Deus, para a obra de Deus, nas mãos de Deus, foi uma coisa extraordinária o que aconteceu. E na última parte nós vamos falar de lugares carentes de pessoas cheias. Aí é totalmente diferente, totalmente diferente. Então vejam bem que coisa interessante. Lugares que existam pessoas que aparentemente o que elas têm ou que são insignificantes. Até os que olham de fora para você, ou para mim, ou para quem quer que seja, talvez também nos considerem insignificantes, ou que nós temos seja insuficiente. Mas o que é que você tem? E a primeira parte que eu gostaria de falar, eu vou usar termos ou versículos muito conhecidos, bastante conhecidos, para que nós consigamos entender a ideia central daquilo que nós nos propomos a falar. Ora, e Êxodo capítulo 4, versículo 2, é muito conhecido quando o Senhor Deus ele resgata os judeus depois de 400 anos, cerca de 400 anos de cativeiro no Egito, e num determinado momento eles se veem numa situação difícil, muito difícil. Por quê? Dos lados estão os montes, atrás vem Faraó e à frente deles está o mar. Mas veja bem, é aí que eu falo para você que existem lugares que aquilo que nós consideramos insuficiente ou até mesmo insignificante, porém quando colocamos Deus em primeiro lugar, ou aquilo que temos ao dispor de Deus, para que Deus opere, se tornam armas poderosíssimas na mão de Deus. E o homem ou a mulher que Deus usa também serão pessoas poderosas, vamos dizer assim, naquilo que estão realizando para Deus, ou cheias do poder de Deus, porque confiaram naquilo que Deus propôs. E veja que num determinado momento, em Êxodo capítulo 4, versículo 2, eu comecei dizendo: o que é que você tem? E então está escrito assim: então o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que você tem na mão? E ele respondeu: um bordão, uma vara, um cajado, dependendo da versão que você estiver usando. Quando olhamos para a situação, o que é que tem a ver um cajado, um bordão, uma vara com um grande mar à minha frente? Com montes dos lados, o salmista vai escrever e diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eram milhões de pessoas que estavam agora murmurando também
nos ouvidos de Moisés, disse: você nos trouxe de lá do Egito, nos tirou para que morrêssemos no deserto. Não tinha, porventura, não tinha um cemitério suficiente para nós todos lá. Nós vamos ficar aqui no deserto. Porém, numa determinada situação, veja, existiam pessoas que estavam ali. Deus pergunta a Moisés: o que é que você tem na mão, Moisés? Por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Por que você está, vamos dizer assim, por que você está preocupado? O que é que você tem na mão? Aí falou: agora que eu estou mais preocupado ainda, eu tenho um bordão, eu tenho um cajado, eu tenho uma vara. Veja, que a situação não pedia aquilo, que pedia, sei lá, um transatlântico, um navio, ou algo que pudesse transpor o povo para o outro lado do mar. Mas ele tinha uma vara. Veja, e aparentemente isso parecia ser insignificante. Ser insignificante, mas ele está falando com o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, o Deus que os tirou. Eles não saíram, o faraó não deixou eles saírem por livre e espontânea vontade. Deus os tirou lá de dentro. E ele pergunta: o que é que você tem na tua mão? Ele diz: eu tenho uma vara. Ora, Deus olhou e disse: isto é suficiente. E interessante que muitos pregadores eles usaram essa ilustração interessante também, né? Que o que acontece com o mar que está à frente deles? Diz que aquela noite o vento foi um vento forte a noite inteira. E o mar se abriu em duas partes. E alguns disseram que aquela vara se tornou uma chave. Então o que é que você tem na tua mão? Porque Deus olha para Moisés e diz: então toque nas águas, Moisés. Toque nas águas, Moisés. Não precisa fazer mais nada, simplesmente toque, acredite e toque. Mas, Senhor, o que vai acontecer? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer ou o que não vai, Moisés, é comigo, porque você deixou você entregou nas minhas mãos o que você tem. Então vejam bem, naquele momento aquela vara passa a ser o quê? Vamos dizer isso, passa a ser uma chave, sendo que quem abriu, mesmo sabendo que quem abriu o mar foi Deus, mas a iniciativa de Moisés em acreditar que aquele simples cajado poderia surtir algum tipo de efeito, já foi o suficiente para Deus. A esperança, a credibilidade que Moisés dá à palavra de Deus. Então a primeira pergunta, a primeira resposta para a nossa pergunta: o que é que você tem ou o que tens? Moisés disse: eu tenho uma vara. Eu tenho uma vara. E foi o suficiente, porque o Senhor falou para ele, disse para ele assim: olha, Moisés, então você faz o seguinte, você toca nas águas, tá bem? E deixa o resto comigo. Então, aparentemente, o que Moisés tinha era assim, insignificante, era uma vara diante de um mar. Mas que nas mãos de Deus, foi o suficiente para realizar um grande milagre. Aí você pode me dizer: mas não foi a vara que abriu o mar? É lógico que não. Porém, Deus contou com o quê? Com o que ele tinha na mão. E o que é que nós temos? Muitas vezes nós nos perguntamos. Primeira coisa diz: em tua mão. Na segunda, no livro muito conhecido também, no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 4, muito conhecido também, versículo de número 2, está escrito assim: veja que Deus pergunta para Moisés: o que é que você tem na mão? Quer dizer, imediato. Pronto, o que você tem aí? Então, às vezes, nós somos pegos de surpresa, mas então temos que ter alguma coisa nas mãos. A segunda resposta para aquela pergunta: o que é que você tem? Está no capítulo de número 4 do segundo Reis, capítulo 4, versículo 2. E Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que tem. O que é que tens? O que é que você tem em casa? Veja, agora já não é na mão, é em casa. Ela vai falar com o profeta lembra da casa dela. E ela disse assim: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro ou uma botija de azeite, dependendo da versão que você está usando. Essa aqui, a Nova Almeida atualizada, ela traz um jarro de azeite. Mas veja, a primeira provisão está na mão, a segunda está em casa. Então ele pergunta para ela: o que eu posso fazer por você? O que é que você tem na sua casa?
Então, muitas pessoas, muitos irmãos, acham que não tem nada, a casa dele está vazia, a casa dele está acabada, a casa dele está... o que tem em casa não é suficiente para fazer. Ela disse, a sua serva não tem nada, e nós sabemos o decorrer da história, o que acontece. Ora, esta mulher sai pedindo jarros, vasos emprestados, não poucos, e Deus faz a multiplicação. Não é o profeta, é Deus quem faz a multiplicação. Porém, veja que a sabedoria desta mulher, ela não para na questão só de procurar o profeta, mas depois, a segunda vez que ela pergunta, procura o profeta, ela já não está mais numa situação ruim de ter apenas um jarro de azeite, mas agora ela tem muitos, muitos. Porém, este muitos foi provisão de Deus para que ela consertasse uma situação. E o profeta disse o quê? Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Então, vê, eu não vou entrar na questão dos esbanjadores, né? Que quando Deus abençoa, simplesmente sai por aí. É praia, é churrasco, é festa, é carro novo e esquece as dívidas, porque orou. Mas veja que essa mulher em casa, ela tinha uma botija de azeite, mas o volume de azeite era insignificante. Para ela, talvez os filhos olhando, talvez os vizinhos olhando, parecia ser insignificante. Mas, veja, são pessoas vazias, mas não de tudo. Então, são mais ou menos cheias. Tá? E como dizem aí, que como diz, os otimistas sempre veem o copo meio cheio, o pessimista meio vazio. Então, esta mulher, ela estava nessa situação. Ela disse, a tua serva não tem nada, a não ser um jarro, que não é suficiente. Que não é suficiente para o que eu preciso. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos com o volume das coisas que nós temos dentro da nossa casa. Veja que a provisão, o milagre, Deus fez através do que Moisés tinha na mão. Agora está fazendo naquilo que ela tem em casa. Naquilo que ela tem em casa. E na tua casa tem, ainda tem, nem que seja um jarro de azeite. E o último que tem, o que você vai fazer? Derrame aos pés do Senhor. Coloque diante de Deus. E o que você tem nunca é insuficiente, nunca é insignificante. Por quê? Porque o teu Deus é suficiente, porque o nosso Deus não é insignificante. Pelo contrário, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Veja que ele faz da vara que está na mão de Moisés, ele faz uma chave que abre o mar. E nas mãos desta mulher agora, alguns golou, eu não sei quantos, qual seriam os ml que cabiam dentro deste jarro, mas ele faz com que esta mulher tenha uma vida satisfatória depois disso. Mas por quê? Porque era uma pessoa vazia, mas não de tudo. Então nós estamos falando de situações e pessoas que aparentemente, ou que pensam que aquilo que elas têm ou são, ou podem fazer, seja insignificante. Mas eu quero te dizer uma coisa, aquilo que nós fazemos em conjunto com Deus nunca será insignificante. Nunca ficará na área da insatisfação, de maneira nenhuma. Pelo contrário, ficará sempre na área da surpresa. Por que a surpresa? Porque Deus sempre fará coisas grandiosas com aquele pouco que nós temos em casa. Então, eu não sei o que você tem na tua casa, tá bem? Mas o pouco que você tem, Deus pode fazer maravilhas. E por último, como eu disse, de onde saiu, né, este o que tens, nós vamos até no livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 23, o versículo de número 19, está escrito desta maneira. Veja, há uma situação, uma conspiração contra a vida do apóstolo Paulo. E eu me lembrei de Mardoqueu, uma coisa interessante que eu me lembrei de Mardoqueu, que havia também uma conspiração contra o rei. E ele ouviu, ele alertou, falou para ela, né, para sua prima, e ela, esposa do rei Assuero, ela foi e contou e deu tudo certo. Veja que um jovem, ele ouve uma determinada coisa que deixou ele preocupado. Era uma conspiração contra a vida do apóstolo Paulo. Era uma conspiração. Então os judeus falaram assim, vamos fazer o seguinte, e quando ele for ser levado para julgamento, nós aí atucaiamos ali no meio do caminho e fazemos o que tem que ser feito. Mas esse menino ficou sabendo, e ele vai até Paulo.
Então, o que é que você tem? Ele vai até Paulo. E Paulo diz para o guarda, para quem está tomando conta, que pegasse esse rapaz, que levasse esse rapaz até o comandante, até o seu comandante. E olha que coisa interessante. Então, o que é que você tem? Veja, na mão, em casa, e agora eu queria falar o que é que você tem no coração. No coração. Olha que coisa interessante. E esse menino é levado. Quando ele chega até o comandante ele pega o rapaz pela mão e leva ele para um lado. E vai perguntar para ele, olha, o que você tem para me dizer? Então, a última e mais importante, vamos dizer assim, nesta questão aqui, é que ele diz para ele, o que é que você tem para me dizer? E o interessante é que muitas vezes nessa situação, muitos não têm coisas boas para dizer. Murmuram, reclamam demais, falam pelos cotovelos, conversam com pessoas que não têm nada a ver, que não podem mudar a sua situação. Mas esse menino é chamado de um canto e diz assim, o que é que você tem para me dizer? E aquele menino simplesmente, ele dá um bom testemunho, ele diz, olha, eu ouvi isto. Se vocês tirarem o apóstolo, se vocês tirarem Paulo daqui, eles vão pegar ele para o meio do caminho, vocês não vão ter campo, porque a turba é muito grande. Vocês não vão ter um contingente de segurança suficiente para proteger a vida dele. Então veja que é um menino que o que ele tem no seu coração, o que você tem para me dizer? Então aqui é o que você tem para me contar. E o que é que você tem para falar para Deus? Vai ficar murmurando? Vai ficar reclamando? Vai ficar choramingando? O que é que você tem para dizer? Diga. Fale com Deus, mas diga com a pessoa certa, fale com Deus, fale com o Senhor. Mas, irmão Maurício, o que eu tenho para falar é tão pouco, às vezes eu não tenho nem palavras. Se expresse da forma com que você sentir no coração, seja chorando, seja lamentando, lamentando no bom sentido, seja você orando em voz baixa, orando em espírito, mas fale com Deus. E nesse momento, muitas vezes nós aqui achamos que estamos vazios, mas não estamos vazios de tudo, temos ainda alguma coisa. E esse menino é convidado para um canto e o comandante pergunta, o que é que você tem para me dizer? E hoje Deus, e agora Deus também nos pergunta, o que é que você tem para me falar? Vamos contar a situação? Ele sabe da nossa situação. Mas será que nós temos alguma coisa além? Olha que coisa interessante. Eu não vou tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas o que aquela mulher tinha para dizer? Mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Olha que interessante. O que é que você tem para me dizer? Vamos lembrar daquele homem que tinha homens que tinham um centurião e ele disse, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Porque eu digo a uns vai e eles vão, digo a outros vem e eles vêm. Então dize uma só palavra e o meu servo será curado. Isto toca no coração de Jesus Cristo. O que é que você tem para me dizer? Qual é a resposta? O que é que você tem para me falar? Então, muitas vezes, nós estamos terminando de falar de lugares que existem pessoas que aparentemente estão vazias. Aparentemente, mas não de tudo. Não de tudo. Veja que a primeira com Moisés tinha um cajado. E o que era um cajado diante daquela situação? Veja que aquela mulher, o profeta pergunta para ela, o que é que você tem na sua casa? Ela disse, eu não tenho nada. Veja que para ela aquilo era nada. Mas para Deus fez toda a diferença. E o terceiro, o comandante chama o menino do lado e diz, o que é que você tem para me dizer? E hoje Deus nos chama de lado para perguntar, o que é que você tem para me falar? Fale o que é que você tem para me contar. Me conte. Apesar de eu já saber, aí você pode dizer, mas irmão Maurício, Deus sabe, a minha situação sabe, mas apesar disso ele ainda quer conversar com você. Ele quer que você se exponha, ele quer que você fale, ele quer que você conte. Tinha até um corinho antigo que dizia, conte para Jesus onde é a sua dor, ele é o remédio, confia no Senhor. Então vejam bem, pessoas vazias, vamos usar esse termo, mas não de tudo. Poderiam parecer para si mesmos vazios, poderiam parecer para os de fora vazios, mas para Deus, não. E para o homem que teme a Deus, também não. Porque ele sempre terá uma palavra boa para você.
Alguns chegam lá e dizem: rapaz, a tua situação é triste mesmo, hein? O homem de Deus, a mulher que serve a Deus, não. Ele vai dizer: Deus pode fazer um milagre com isto. E o que é que você tem para me dizer? Fale comigo, fale alguma coisa, me diga alguma coisa. Tá bem? Então, em primeiro lugar, nós falamos lugares cheios de pessoas vazias. Em segundo lugar, nós falamos de lugares que têm pessoas que aparentemente estão vazias, mas não de tudo. Ainda resta alguma coisa, ainda tem alguma coisa, sobrou alguma coisa. E a última mensagem será lugares carentes de pessoas cheias. Tem pessoas cheias, irmão Maurício, ainda resta, ainda tem um remanescente sim, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê saúde e que Deus te dê esta confiança que você precisa ter em Deus. Amém.